Aleluia. Aplauda ao Senhor porque Ele é digno, amém? Com vontade, com força. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Dizer aos irmãos que é um privilégio estar aqui. Não devo ser muito conhecido dos irmãos porque eu não fazia parte do setor norte, mas alguém aqui me conhece? Certamente, acho que ninguém, né? Ninguém lembra de mim. Eu sou o William, sou pastor lá da Peniel Casqueiro. Assumimos a igreja agora no mês de maio e na saída do pastor Brasil e da Dora, que certamente os irmãos devem conhecer. Estão lá nos States agora, né? Ganhando em dólar e gastando em dólar também, né? Sou casado com a Lia, temos 2 filhos, né? O Mateus, a Carol, que está lá em Maringá, está estudando, carrega no coração a chama missionária, e para nós é uma alegria, né? Ela está estudando faculdade normalmente e estuda também missões. Então ela está lá se dedicando e servindo ao Senhor, e para a glória de Deus. Amém, irmãos? Se eu sou da Peniel há 31 anos, né? Eu sou velho. Quando o pastor Nizuzi falou comigo agora, domingo nós tivemos, fim de semana, né? Nós tivemos a reciclagem, e aí ele veio falar comigo, trocar algumas palavras, né? E aí eu despertei a memória dele. Falei, o senhor se lembra quando o senhor pastoreava a Peniel do Maitá? E eu fazia parte do grupo de teatro lá da Peniel Sede, nós fomos da sede durante 15 anos, e naquela época o senhor pastoreava o Maitá, e nós fazíamos teatro, e estivemos na igreja do Senhor, e foi a primeira vez que eu vi um pastor entender a mensagem não dita, porque não foi um teatro, foi uma esquete, e a esquete falava sobre máscaras, e nós apresentamos aquela esquete, e a essência, a mensagem da esquete é: você de máscaras não pode servir a Jesus. E nós fizemos a apresentação, e a igreja lá, eu me lembro que do lado do púlpito tinha uma saída, e de repente aparece aquele negão, que vocês conhecem, com uma máscara de alumínio na cara, papel alumínio. Ele fez um buraco no olho, um buraco no outro, um buraco no nariz, um buraco na boca, prendeu aquilo no rosto de alguma forma, e pregou uma mensagem poderosa que vocês estão acostumados a ouvir. E foi uma bênção, né? E ele falou, não acredito que era você. Eu falei, era eu. 30 quilos mais magro, mais ou menos, e com muito mais cabelo, né? E falei para ele, o senhor também não sabe de outra. Eu fui batizado na Peniel, eu sou filho da Peniel, e quem me batizou foi o senhor, na época que se batizava lá na sede, no tanque batismal. Então, falei para ele, quando eu soube que eu pregaria na igreja do Senhor, eu já comecei a passar mal desde o dia que eu recebi a notícia. Porque eu sou pastor, eu conheço a Bíblia, eu conheço a palavra, mas eu carrego no meu coração algumas referências para a vida, referências para o ministério, referências de espiritualidade, num tempo, irmãos, em que referência está sendo um negócio muito difícil, em que as referências são as pessoas que estão no Instagram, estão nas redes sociais, atrás de curtidas, atrás de sei lá o que, de aparecer. A gente encontra, ou eu encontro, na figura do pastor Nizuzi, um referencial para a minha vida e para a minha fé. Poucas pessoas me encantam quando pregam. E olha que o pastor Nizuzi não fala aquele português, né? Mas a unção que vem do alto é do Senhor. E o tradutor daquilo que ele prega é o Espírito Santo. E ele para mim é uma referência. De modo que estar aqui para nós hoje é um privilégio, é uma honra. Falo isso com todo o temor no coração que tenho diante do Senhor. Amém, queridos? Vocês são uma igreja abençoada pelo pastoreio que vocês têm, e eu tenho certeza disso. Você pode aplaudir o Senhor pela vida do pastor Nizuzi? Amém? Aleluia! Glória a Deus! A boca fica até seca, né? Abra a tua Bíblia no Evangelho de João. Nós estamos no 2º dia da campanha Milagres de Jesus. Amém, queridos? Então nós temos falado, esse ano no Ministério Peniel é chamado o Ano dos Milagres. E por que o Ano dos Milagres? Porque nós precisamos crer que Jesus continua fazendo milagres. Você crê nisso? Alguém aqui esse ano já experimentou um milagre? Alguém já experimentou? Não estou falando desse milagre que você tem uma dor de cabeça, vai na farmácia, compra Doril, toma Doril e a dor sumiu. Isso não é milagre. Isso aí é fuga.
Eu estou dizendo milagre. Milagre é aquilo que não nos custa nada e que só Deus pode fazer, amém? Milagre é aquilo que não nos custa nada e só Deus pode operar. Isso é milagre. E a palavra do Senhor diz que os sinais seguiriam os que creem. Quem são os que creem? A igreja do Senhor, o povo de Deus. A promessa do Senhor é: vão por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura, ensine as pessoas a lembrar de todas essas coisas. Que coisas? Essas que Jesus ensinou, e ele disse assim: olha, os sinais vão seguir vocês. Em meu nome, se vocês creem, vocês farão obras maiores do que eu fiz. É missão da igreja pregar o evangelho, ensinar o evangelho às pessoas, pregar a salvação em Jesus Cristo, mas também é missão da igreja anunciar que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e isso se traduz em crer num Deus de milagres, aleluia. Eu creio num Deus de milagre, meu irmão. O meu tempo é curto aqui para ministrar a palavra, mas eu sou fruto do milagre do Senhor. Eu experimentei isso na minha vida, cura. Os meus 2 filhos são frutos do milagre do Senhor. Os meus 2 filhos são fruto da intervenção poderosa de um Deus que faz aquilo que só Ele pode fazer. De modo que viver o milagre é crer no poder daquele que tem poder para fazer milagres, Jesus Cristo. Amém, queridos? João capítulo 5, versos de 1 a 15, diz assim a palavra do Senhor: algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir a uma festa dos judeus. Ora, existe em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes costumava ficar uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De tempo em tempo, um anjo descia e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem, inválido, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ser curado? Queres ser curado? Respondeu o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, pega a tua esteira e anda, aleluia. Imediatamente o homem foi curado, pegou a sua esteira e pôs-se a andar. Aquele dia era sábado. Então os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: é sábado, e a lei não permite que carregues a tua esteira. E ele respondeu: o homem que me curou disse: pega a tua esteira e anda. Então lhe perguntaram: quem é o homem que mandou que tomasse a tua esteira e andasse? O homem que fora curado não sabia quem era, pois Jesus se tinha retirado por entre a multidão que havia naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: olha, agora já estás curado, não peques mais, para que não lhe suceda coisa pior. O homem partiu e anunciou aos judeus que Jesus era quem o tinha curado. Aleluia! Queres ser curado? Tem alguém aqui que precisa de uma cura? Levanta a mão aí. Tem alguém aqui que entrou nessa campanha disposto a viver o milagre do Senhor? Eu falo isso muito lá na igreja, irmãos. Eu não sou pastor que crê em campanhas, eu creio em Jesus. Ah, pastor, mas a Peniel faz campanha. A campanha é só a ferramenta, a campanha é só a estratégia. A campanha em si nada é, senão o Deus que nós pregamos, o Cristo que nós pregamos e o poder de Deus manifesto quando nós nos reunimos para orar, para clamar e para anunciar a palavra do Senhor. Eu não creio que sejam 7 dias para você alcançar a cura. Eu não creio que haja 7 passos para você ser curado, 3 passos para quem deseja alcançar a fé. Por quê, meu irmão? Porque quando o assunto é o milagre, isso está totalmente nas mãos daquele que pode fazer, e ele não tem metodologia.
A esse, ele simplesmente disse: levanta, pega a tua esteira e anda. A outro, ele disse: os teus pecados estão perdoados, ele foi curado. A outro, ele disse, ele cuspiu no chão, fez lodo, passou no olho e disse: vai lá e se lava. Então não dá para criar métodos para falar sobre milagre, ou para dizer à igreja: meu irmão, se você fizer os 7 passos que eu estou te ensinando, você alcançará o milagre do Senhor. Minha irmã, se você cumprir as 7 semanas da campanha, fielmente, aqui no templo, aqui no culto, orando, chorando, o Senhor vai te abençoar. Pode ser que de fato Deus faça tudo isso, mas não será porque você cumpriu campanhas, porque você obedeceu métodos. Tem que ser porque nós cremos no poder do Senhor que cura. Aleluia. Ele não é preso a métodos. Ele não é preso a métodos. E a experiência do tanque de Betesda, ou da cura do paralítico de Betesda, nos revela isso, meu irmão. Jesus está em Jerusalém para assistir à festa dos judeus, em Jerusalém, perto da porta chamada Porta das Ovelhas, por onde passavam as ovelhas no tempo dos sacrifícios. Ali havia o tanque de Betesda, que era semelhante a 2 grandes piscinas. E esse moço está ali. E é interessante que o significado da palavra Betesda, Beit-Esda, significa casa de misericórdia ou casa de graça. Casa de misericórdia ou casa de graça. Aquele homem está à beira do poço ou do tanque, que significa lugar de misericórdia e lugar de graça. E aí a primeira pergunta que eu faço, eu deixo para você nesta noite: você que precisa de um milagre, tem orado por um milagre, onde é que você tem parado? Como é que você tem parado e diante de quem você tem parado para orar ou para clamar pelo seu milagre, meu irmão? Esse moço estava no lugar de misericórdia e no lugar de graça, aleluia. Ele estava naquele lugar chamado casa de misericórdia ou casa de graça. O versículo 4 diz que de tempo em tempo descia um anjo que agitava as águas. E eu já li e reli esse texto e fiquei pensando nessa história. Meu Deus, será que de tempo em tempo descia um anjo para agitar aquelas águas, para fazer aquele movimento com as águas, para que ao movimento das águas, diz o texto, alguém pulasse ali dentro e ali saía curado? Isso era uma mística, isso era uma crença, isso era o modo, ou isso revela o misticismo religioso que Jerusalém estava vivendo naquele tempo. Isso é muito semelhante ao que nós vivemos no nosso país. Essa mística, esse sincretismo religioso que ao longo da vida nos ensinou a ir à igreja de manhã, ao centro espírita de tarde tomar o passe, ao centro de macumba à noite ser benzido, e à fila da igreja evangélica para receber a oração do pastor, para que a gente seja curado. Isso é muito semelhante a isso. Ao desespero de quem está enfermo, ao desespero de quem precisa de um milagre. E quando nós sabemos que existe alguém que de fato precisa de um milagre, tudo que a gente diz para aquela pessoa, ela faz, sim ou não? Conhece alguém que está com câncer? Pergunte para ele quantas coisas ele já não fez, quantas igrejas ele já não frequentou, quantos centros, quantos passes, quantas orações ele já não fez e ainda assim continua enfermo. É só você perguntar. Pergunte ao paralítico. Pergunte àquela pessoa que tem uma doença crônica, que luta contra ela. Nós que pregamos o evangelho, que evangelizamos, quando ouvimos as pessoas, elas vão dizer: eu já fiz de tudo. E é quando tudo não é suficiente. O homem estava há 38 anos paralítico, e no coração dele, naquela cultura, ele também acreditava que em algum momento, quando as águas se movimentassem, havia essa crença na mente daquele povo, que algo divino, algo espiritual movimentaria aquelas águas, e ele seria curado. Verso 3 diz que ali à beira daquele tanque costumavam ficar uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Ali era o lugar dos desesperados, dos necessitados, dos adoecidos, de quem não via a luz há muito tempo.
E ali estava esse homem paralítico há 38 anos, vivendo o mesmo drama de toda aquela gente, esperando a sua vez, o seu dia, a sua hora, a sua oportunidade, de quem sabe cair nas águas e ser curado. À beira do tanque de Betesda, da casa de misericórdia, da casa de graça, daquele lugar onde existia a mística da religião, a mística do poder do anjo que descia, ou de algo espiritual que acontecia, que movimentava as águas. Havia uma multidão de gente desesperada, e lá também estava esse paralítico. Agora pensa, como é que um paralítico chega à beira do tanque, se não carregado por alguém? Como é que um cego chega à beira do tanque, se não conduzido por alguém? A doença, a enfermidade, o mal que acometia essas pessoas, faziam delas dependentes de um lugar, de uma circunstância, faziam delas dependentes de um movimento, faziam delas dependentes de algo místico que acontecesse para que elas pudessem alcançar a cura. Quantos de nós, na nossa caminhada de fé, não transformamos o nosso conhecimento da palavra, o nosso conhecimento de Jesus, a nossa fé em algo místico, no sentido de dizer: pastor, eu vou fazer a campanha. Quantas igrejas no Brasil não usam isso como instrumentação de arrecadação, de encher igreja, dizendo que aqui nesse lugar, se você vier, se você tocar na mão do bispo, do apóstolo Nizuzi, você será curado. Se você vier aqui na igreja Peniel Vicente de Carvalho e cumprir as 7 semanas, mas você tem que estar aqui, porque aqui é o lugar da cura. Você tem que estar aqui, você não pode quebrar a corrente. Você tem que estar aqui, porque é aqui que o Senhor vai movimentar as águas. Como se aqui, ou como se Deus estivesse limitado ao aqui, meu irmão. Eu vim aqui dizer para você que Deus não é limitado a nada, a lugar, a espaço, a templo, a pastor, a bispo, a apóstolo, a seja lá quem for. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é poderoso, aleluia. Ele não mudou, o poder dele não mudou. Você não serve a um Deus que está morto, a um Deus que está crucificado, a um Deus que está estatuado, a um lugar ou preso a qualquer outra coisa, meu irmão. O nosso Deus é vivo, aleluia. O teu Deus é um Deus de vida. A promessa dele é: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Ele não está preso à circunstância, meu irmão. A fé que você professa não pode ser uma fé circunstancial. O Cristo que nós servimos não pode estar preso aos tanques que nós construímos para que o poder dele seja manifesto. Eu vou orar, eu vou fazer uma campanha de jejum para que Deus então manifeste o poder dele. Eu vou fazer Deus agir em meu favor. Tudo isso, meu irmão, deve ser feito, tudo isso é uma possibilidade, mas ele não está preso a isso. Que jejum esse paralítico fez, meu irmão? Que oração esse paralítico fez? Nós somos gente de fé. E fé é certeza de coisas que não se veem. Convicção daquilo que não se toca, é crença. Eu creio. A despeito de ir à beira do tanque de Betesda, a despeito dele esperar as águas se movimentar, aquele homem carregava consigo uma fé. Uma fé. E o que nós precisamos muitas vezes, meu irmão e minha irmã, é crer. O que nós precisamos é nos mover em fé. E não é essa fé que você fala: não, isso aqui, eu orei e Deus vai dar um jeito. Aí você vai na farmácia, compra o remédio e tome. Falamos de uma fé sobrenatural. Essa fé no impossível, no Deus do impossível. A fé que alimenta o nosso entendimento, o nosso coração, a nossa maneira de enxergar Deus, de se relacionar com Deus, de dizer: não importa o que o outro diga, não importa o diagnóstico médico, não importa o que o patrão disse, não importa isso que eu estou vendo, eu creio no poder de Deus, e Ele é poderoso, Ele se levantará em meu favor, aleluia.
É fé, é como Jó, olhando para a sua vida, olhando para todos os bens que Deus lhe fez, vivendo o dia mal, talvez o pior dia da sua vida, a pior semana da sua vida, luto, perdas, derrotas, humilhação, doença, dor, ouvindo a sua mulher dizer, amaldiçoa seu Deus e morre, e ele dizendo, eu sei em quem eu tenho crido, no momento certo, Ele se levantará em meu favor. Eu saí nu do ventre da minha mãe, quando eu cheguei nesse mundo, eu não tinha nada, quando eu voltar para o Pai, eu também volto sem nada, Deus deu, Deus tirou, bendito é o nome do Senhor, eu creio, aleluia, aleluia, aleluia. Essa fé que nos faz olhar não para a circunstância, mas para o Deus a quem nós servimos, meu irmão e minha irmã. Não é olhar para a circunstância, pastor, está muito difícil, é que o senhor não sabe o que eu estou vivendo. Meu irmão, eu não preciso nem saber o que você está vivendo, Deus sabe. O senhor não sabe o que eu estou passando, não importa, Deus sabe. E Deus não dá para a gente nada além daquilo que a gente pode suportar, meu irmão. E graças a Deus, e a multiforme graça de Deus, que faz com que uns suportam mais que os outros, significa dizer que a graça do Senhor superabunda sobre a vida de uns de um jeito, e sobre a vida de outros de outro jeito, de modo que em todo tempo é Deus dizendo, eu prometi a vocês que estariam com vocês todos os dias até a consumação do século, você não está sozinho, eu sou teu Deus, eu estou aqui, eu ajudo você a suportar todas essas coisas. O homem estava vivendo os seus 38 anos de paralisia. A Bíblia não fala quanto tempo ele ia lá naquele lugar, mas ele disse que ia, eu sou. Quando Jesus o encontra, diz o texto, ele fala para ele, eu estou aqui há 38 anos, eu espero o movimento das águas, mas quando eu vou pular não tem ninguém que me ponha, e quando eu tento sozinho, alguém vai na minha frente. Mas tudo muda quando Jesus nos encontra, meu irmão. Amém? Tudo muda quando Jesus nos encontra. Tudo muda quando nós nos encontramos com Jesus. E aí eu digo a você, meu irmão e minha irmã, que quando você vem ao culto, você vem prestar culto a Jesus. E quando nós viemos ao culto prestar culto ao Senhor, esse encontro tem que ser marcante, tem que ser transformador, amém? Não pode ser só um período de louvor que o irmão ensaiou, se preparou, e então você fica aí no teu lugar esperando que Ele te conduza à adoração. Você veio ao lugar do encontro para adorar ao Senhor, meu irmão. Se esse encontro é transformador, da tua boca tem que sair o perfeito louvor. Se você encontrou-se com Jesus, da tua boca tem que sair palavras de gratidão, de adoração, de louvor. Não pode ser só um tempo, vamos esperar o irmão fazer louvor, e se não tivesse nada disso? O que é que a gente faz para transformar esse encontro num encontro transformador, meu irmão? Reconhecer que nós estamos na presença de Jesus. Que você vem à igreja, não é só para ter comunhão, a comunhão faz parte, é na comunhão que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Mas nós viemos aqui pregar Jesus Cristo, a salvação em Jesus Cristo, o milagre de Jesus Cristo. Nós viemos aqui adorar aquele que é vivo e que reina eternamente, aquele que virá buscar a sua igreja, o seu povo, aquele que tem sustentado a sua vida, cuidado de você, que te trouxe até aqui, que a despeito da tua luta, do teu problema, da tua dor, do milagre que você tanto precisa, Ele continua dizendo, eu estou contigo, eu sou teu Deus, creia, confia, descansa. Esse moço estava lá, vivendo a sua luta e a sua dor, até que ele encontra com Jesus. E aí, meu irmão, o nosso encontro com Jesus precisa ser um encontro transformador. A beleza de ler o Evangelho, meu irmão, Mateus, Marcos, Lucas, João, é ver um Deus se manifestando agora encarnado, e tudo o que acontece ao longo da história e da narrativa dos evangelhos são os encontros de Jesus. É o encontro de Jesus num casamento e o milagre acontece.
É o encontro de Jesus com a multidão, pregando o sermão da montanha, e aquele povo tendo fome, e a necessidade do povo, e o milagre acontece. É o encontro de Jesus no caminho por onde ele andava, cumprindo o seu ministério, e por onde ele passava, a cada encontro, o milagre acontecia, meu irmão. O encontro com Jesus é transformador. Quando ele chega à beira daquele tanque, ou daquele poço, ou daquela piscina, não importa, as palavras dele para aquele homem, quando você lê o texto, Jesus olha, Jesus sabia o que ele queria, sabia o que ele desejava, sabia da invalidez, do estado que ele estava há muito tempo, versículo 3, a pergunta de Jesus para aquele homem é: queres ser curado? A gente precisa olhar para a palavra, meu irmão, ler um texto desse, olhar para a nossa vida e tentar encontrar Jesus nas linhas da palavra, olhando para mim, olhando para você e perguntando para mim e para você: filho, queres ser curado? Queres ser curado? É isso que acontece nesse encontro, meu irmão. Agora, como está vivendo esse homem? A resposta do paralítico indicava o status ou estado físico e espiritual que ele está vivendo. A resposta dele: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. Senhor, eu sou dependente. Eu não vou à igreja porque eu não tenho ninguém que me leve até a igreja. Eu não sou crente porque eu não tenho ninguém que me apoia. Eu não sirvo ao Senhor porque eu sozinho, pastor, lá na minha casa, ninguém mais está comigo. Eu não experimentei um milagre ainda, porque ninguém acredita no que eu acredito. Era esse paralítico, meu irmão. Está à beira daquele tanque, encontrou agora com Jesus. A pergunta de Jesus para ele: meu irmão, você quer ser curado? E ele então revela como está o coração, como está o seu estado físico, emocional. Eu não tenho ninguém. E quantas vezes eu e você falamos: mas eu não tenho ninguém. Quantas lutas você já não passou na vida, até que Deus te encontrasse e fizesse um milagre, mas no curso do caminho, quando você olha para trás, você diz: naquele momento eu não tinha ninguém. Mas uma coisa é certa, meu irmão, Jesus estava lá. Jesus estava lá. A gente pode até dizer: eu estou sozinho, parece que ninguém entende o que eu estou vivendo. Você vem para o culto, senta e chora, se lamenta, a igreja inteira canta e você está sofrendo com aquela sensação: eu estou sozinho. Meu irmão, Deus está contigo. É Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos toma pelas mãos, é Ele quem nos conduz, aleluia. E ainda esse moço revela aquilo que ele está passando: enquanto tento entrar, desce outro antes de mim. Enquanto eu tento entrar, desce outro antes de mim. O que pode fazer um paralítico, meu irmão, à beira de um tanque? É o esforço inútil, é o esforço em vão. É quando a gente tenta fazer as coisas do nosso jeito para alcançar o milagre que nós precisamos. Eu preciso de um milagre financeiro, aí eu vou no banco pegar emprestado, me endividar mais ainda, porque eu quero resolver esse problema. Eu preciso de um milagre, mas eu vou procurar o doutor fulano de tal, que conhece o outro fulano, que conhece o outro fulano, para poder me ajudar, para passar por aquele hospital, para cortar a fila. A gente precisa de um milagre. Ele fala: não, mas eu conheço o vereador, eu conheço o político tal, e ele vai me colocar lá no hospital do câncer, e ele vai, o meu nome está lá no número 300, para eu ser atendido. Mas como eu conheço ele, eu vou pedir a ajuda dele, para ele me colocar o meu nome lá no número 1, e a gente ainda dá glória a Deus por isso, como se Deus não amasse os outros 299 que estão com câncer, esperando ser atendido. É o esforço inútil, é o esforço em vão, porque a gente vai tentando mover as mãos de Deus em nosso favor, do nosso jeito, meu irmão, e não há nada que a gente faça que mova a mão de Deus, porque Ele é Senhor, Ele é poderoso, meu irmão. Quando o assunto é Deus, eu e você não manipulamos. Quando o assunto é Deus, não há nada que nós façamos, se não crer que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Mas Ele não é um Deus manipulável.
Não adianta você tentar fazer do teu jeito, meu irmão. Não adianta você colocar os pés pelas mãos. Não adianta você achar que vai fazer, eu vou fazer do meu jeito, isso aqui vai dar certo, e depois eu vou testemunhar, porque não vai, meu irmão. Eu tento entrar, mas quando chega a hora de ninguém me põe no tanque. Quando a água se move, ninguém me põe no tanque. Isso é dependência. Você quer fazer do teu jeito. Eu faço esforço para cair na água, mas outro cai na minha frente. É fé, meu irmão. Ele está diante de Jesus, ele está diante da pergunta que o Senhor está fazendo: queres ser curado? E ainda assim ele está dizendo: eu já tentei de tudo. Você já tentou de tudo, meu irmão? Você já esgotou as possibilidades? Jesus está aqui dizendo para você: queres ser curado? Queres ser curado? É fé, meu irmão. É fé num Deus que tem poder para fazer infinitamente mais. Então Jesus declara a palavra que tem poder para mudar a vida daquele homem. Verso 7. Qual é a palavra que tem poder, meu irmão? É a palavra do Senhor. Qual é a palavra que tem poder? É a palavra do Senhor. Levanta-te, pega a tua esteira e anda. Nada fica de pé ao som da voz do Senhor, meu irmão. Quando Jericó veio ao chão, a estratégia veio do Senhor. Circular todos os dias, 7 vezes aquelas muralhas. E no 7º dia circular de novo. E gritar e quebrar cântaro. Isso é só experiência de obediência à voz do Senhor. Não foram os gritos, não foram os cântaros quebrando, foi o poder do Senhor derrubando aquelas muralhas, meu irmão. Se Deus não estiver no negócio, não tem milagre. Se Deus não estiver presente, não tem milagre. Se não for a intervenção do Senhor, não tem milagre, meu irmão. Ele é poderoso, é a palavra do Senhor que tem poder. Levanta, toma a tua esteira e anda. E sabe o que acontece? Imediatamente o homem foi curado, pegou a sua esteira e colocou-se a andar. Quando que o milagre aconteceu, irmãos? Quando o milagre aconteceu? Imediatamente. Imediatamente. Sabe o que eu fiz na igreja, irmãos, quando nós começamos essa campanha? Nós vamos orar por milagres. E eu não quero orar por milagre para dizer assim: meu irmão, continua crendo, Deus vai fazer apenas. Lucas capítulo 15, verso 30, diz que uma grande multidão seguia Jesus, e que aquela multidão levava até Jesus coxos, cegos, paralíticos, mudos, gente adoecida, e Jesus os curava. Jesus os curava. Uma grande multidão levava até Jesus uma outra multidão de necessitados. E sabe o que Jesus fazia? Curava. Nós precisamos hoje, nesse tempo, falando sobre milagres de Jesus, crer num Jesus de milagre, meu irmão. Não dá para você vir ao culto, vir a essa campanha, não dá para você ouvir essas palavras e sair daqui dizendo: mas o que aconteceu que Deus não curou? Meu irmão, é fé no sobrenatural. É fé que ouve a voz daquele que te fala nesta noite, te pergunta: queres ser curado? E você então diz: Senhor, eu quero, eu creio, toca em mim, faz um milagre em mim, aleluia. Eu falei na minha igreja: irmãos, nós queremos ver um milagre. Falei para eles: eu fui curado de asma com 5 anos de idade, oração do Davi Miranda lá no rádio. O meu filho foi curado com 18 dias de vida, eu estava na igreja, Deus devolveu a vida a ele. A minha filha foi curada na UTI de um hospital, nasceu com hipoplasia renal, sem rins, foi para a UTI. A médica na UTI falou para mim e para minha esposa: ela precisa entrar numa fila de transplante. Ela precisa que uma criança nasça, morra, para transplantar o rim para ela. Então vocês saiam daqui, vão para a fila da diálise. E eu falei na UTI: o Deus que deu a vida é poderoso para dar rins novos para minha filha. A doutora falou para mim: isso, meu filho, se apega em Deus, reza mesmo, reza com fé. A minha filha ficou 3 dias na UTI. Subiu para o quarto, ficou 3 dias no quarto. Quando o médico que cuidou da minha esposa entrou no quarto e viu minha filha mamando, ele se desmanchou em lágrimas. E falou assim para mim: pai, a gente se apega, né? Eu falo: a minha filha é um milagre de Deus, doutor. A minha filha é um milagre de Deus. No 3º dia, a menina que tinha que ir para uma fila de transplante foi para casa.
e nunca mais voltou no hospital para cuidar de rins. Sabe por quê, meu irmão? Porque eu creio num Deus de milagre. E eu não queria um milagre para ontem. Eu não queria um milagre para daqui a 30 anos. Eu não queria um milagre, Senhor. Há milagres, meu irmão. Há momentos em que nós precisamos de uma intervenção divina. E isso é milagre. Ir para a fila de transplante era uma possibilidade. Fazer diálise era uma possibilidade. Mas a fé era o Deus que deu a vida. Pode fazer novas todas as coisas. Aleluia. Falei lá na minha igreja, nós vamos orar, meu irmão. E nós vamos crer num Deus de milagres. Ao final dessas 7 semanas, eu quero você testemunhando o milagre que você tem buscado aqui. Traga fotografia, traga carteira de trabalho, traga peça de roupa. Porque se aquela multidão em Lucas 15 levou até Jesus, traga o que você quiser, coloque aos pés do Senhor. Porque Ele é poderoso para fazer o que Ele quiser, com quem Ele quiser, a hora que Ele quiser. Se eu e você crermos, e se crermos, veremos a glória do Senhor. Se crermos, veremos a glória do Senhor. Então nós precisamos ver um milagre. Esse homem saiu desse encontro com Jesus curado. Imediatamente ele levantou, pegou a sua esteira e saiu andando. Não foi no dia seguinte. Não foi 2 horas depois que o culto acabou, ele chegou em casa e se tocou e disse: eu vivi um milagre. Foi na hora, meu irmão. E eu creio no Deus da hora, no Deus de agora, no Deus de hoje. Eu vim aqui para falar para você que Deus é poderoso para te curar agora, se você crer. Para fazer o milagre hoje, se você crer, em nome de Jesus. O milagre acontece quando Jesus nos encontra e quando nós encontramos com Jesus. O milagre acontece quando nos dispomos a crer que aquilo que é impossível aos homens é impossível para Deus. Ninguém me põe nas águas. Colocar nas águas era uma possibilidade humana. Agora curar é poder de Deus, meu irmão. O milagre acontece quando nos dispomos a crer no Deus do impossível. O milagre acontece quando não desistimos de crer no poder de Deus. Esse homem disse para Jesus: eu tento toda vez, eu venho aqui sei lá há quanto tempo, eu não desisti de crer que eu poderia ser curado aqui. A água não curou, o mergulho no tanque não curou, mas o encontro com Jesus foi curador, meu irmão. Não desista. Não desista, não importa o tempo que você está tentando, quem sabe, ver o movimento das águas, não desista. O milagre acontece quando nós não desistimos. Na gravidez da minha esposa, vários dias internada, sofrendo. Eu moro em São Vicente, eu morava na Guarani, lá perto da igreja sede, lá para baixo ainda. E minha esposa estava internada na casa de saúde na Conselheiro. Chegou um momento que eu não tinha mais dinheiro, eu não tinha mais recurso. Eu pegava meu filho pela mão e ia a pé até a casa de saúde para visitar. E voltava a pé, conversando, brincando, como que enganando meu filho. Vamos passear, filho, vamos passear pela praia. Mas não houve um dia no hospital, naquela UTI, que eu não cresce que Deus era poderoso para tirar minha filha com vida daquele lugar. Eu não desisti de crer. Não desisti de crer no poder de Deus. Me senti como esse homem, abandonado. A igreja não me procurou, o pastor Newton não me procurou, os líderes não me procuraram. Eu já era líder de célula, eu já era líder de casais. Fui um dos primeiros líderes, primeiro supervisor de célula. Fui líder da primeira célula que a Peniel abriu, eu estava lá liderando. Mas nesse momento eu estava como esse homem. Não tem ninguém. Mas eu não desisti, meu irmão. Eu não desisti. O milagre acontece quando nós não desistimos de crer no poder de Deus. O milagre acontece quando não nos preocupamos com os protocolos. O lugar, a hora, o dia, o movimento das águas, o sábado, o que vão dizer, se vão me pôr ou vão me pôr na água. Às vezes nós queremos criar protocolos para viver o milagre do Senhor, meu irmão. E o milagre acontece quando nós não estamos preocupados com nada disso. É quando nós olhamos para aquilo que estamos vivendo, para a necessidade que temos, para a fé que temos. Não importa quem esteja presente, a gente olha para o alto e diz: eu quero é Deus, meu irmão. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Não importa o que vão dizer, eu creio no milagre de Deus. O médico disse: é isso, eu disse: eu creio. As enfermeiras diziam: é isso, eu disse: eu creio.
Todo mundo dizia um monte de coisa, e eu dizia, eu creio no poder de Deus, meu irmão. Eu creio. Não tem protocolo, não tem jeito, não tem dia, não tem hora. Deus é Deus para fazer o que Ele quiser, como Ele quiser, a hora que Ele quiser. E isso é milagre do Senhor. A gente fica às vezes muito preocupado mas e o que vão dizer? É como quando eu fui batizado no Espírito Santo, né? Eu orava por isso. E eu via todo mundo falando em línguas, e eu quero falar em línguas. Aqueles cultos na Peniel Sede, e aquela coisa toda acontecendo. E aí eu orando, pastor Edson na época, aquela campanha de batalha, seminário de batalha espiritual, aquelas orações poderosas, vigília depois do culto de quinta-feira, ia para um monte, e eu não falava em língua, eu ficava pensando, meu Deus, o que acontece? Esse negócio não é para mim. Porque eu queria do meu jeito, eu queria na minha hora, eu queria que fosse na igreja, eu queria que fosse... Às vezes eu ia para a oração lá na frente esperando, se o pastor Edson orar por mim, eu vou ser batizado no Espírito Santo. Porque ele tem unção sobre ele. Mas não é ele que batiza, meu irmão, é o Espírito Santo, e ele é livre. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai. O Espírito está soprando nessa noite com liberdade, nesse lugar, para fazer o que ele quiser, com quem ele quiser, meu irmão. Aí um dia eu vou para o evangelismo, um promifé, como eu sou velho, né? Promifé existe até hoje, mas eu fui um promifé, eu, a Lia, alguns irmãos lá em Agenor de Campos. E aí, oração de manhã, aquele momento de oração, de estratégias. E aí, de repente, naquela oração, o fogo cai e começa a falar em línguas. Eu falei, meu Deus, não foi do jeito que eu quis, não foi a hora que eu quis, não foi como eu quis, porque Deus não é limitado aos meus protocolos, às minhas maneiras, às nossas maneiras, meu irmão. Ele faz o que Ele quiser, com quem Ele quiser. A hora que Ele quiser, a minha oração é que Ele faça nessa noite, na tua vida, em nome de Jesus. O milagre, meu irmão, tem poder de nos levantar, inclusive, contra o pecado. Jesus encontra aquele moço depois no templo e fala para ele, olha, você foi curado, mas preste atenção, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E aí a gente podia teologar, falar, mas ele era doente porque era pecador, ele era pecador porque era doente. O que Jesus está dizendo é assim, lute contra o pecado. Você está curado? Não vá para o inferno curado, vá para o céu, não peques mais, eu tenho coisa melhor para você. Aquelas pessoas que vêm, fazem campanha, oram até ser curado, e quando é curado desaparece da igreja. É a história dos 10 leprosos, que são curados, e quantos voltam para agradecer? Jesus encontra com ele no templo e fala, olha, não peca mais, para não te suceder coisa pior, você era paralítico, mas você pode ir para o inferno se você continuar pecando. Você estava indo para o inferno sobre uma esteira, eu te curei, agora vá para a vida, caminhe para a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O milagre, meu irmão, nos faz nos levantar, inclusive contra o pecado. É a gratidão, é saber que aquilo que Deus fez e que Deus faz é poderoso, meu irmão. Que nós temos que ser fiéis ao Senhor, à palavra do Senhor, aos encontros que nós temos com o Senhor, à manifestação do poder do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, porque Ele é poderoso. O milagre tem poder de gerar testemunho vivo da manifestação externa do poder de Deus. Versículo 15, o homem partiu e anunciou aos judeus que Jesus era quem o tinha curado. Por que é que eu creio, meu irmão, num Deus que cura? Porque o milagre testemunha o poder externo desse Deus. Quando as multidões começaram a ver Jesus curando, elas foram se multiplicando, 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 multiplicando. Saia para evangelizar e ore crendo que Deus pode curar e fazer um milagre. Saia para evangelizar no teu trabalho, na tua escola, dentro da tua família, dizendo, eu estou aqui para dizer para você que eu sou um testemunho vivo do poder e da misericórdia do Senhor. Eu estou aqui para dizer que contra meu Deus você não pode falar nada, porque eu sou um milagre do Senhor. Veja de onde Ele me tirou, veja os pecados que Ele perdoou, veja o milagre que Ele fez em mim e creia no poder dEle, aleluia. As pessoas vão olhar para mim e para você, meu irmão, e crerão no nosso Deus a partir do nosso testemunho. Mas preste atenção, meu irmão, seja um testemunho vivo do poder e do milagre do Senhor.
Seja um testemunho vivo. Se Ele te curou, se Ele te perdoou, testemunhe isso. Levanta-te, pega a tua esteira e anda. O milagre vem, meu irmão, se nós crermos. Eu termino essa palavra, essa mensagem, e eu quero orar com você nessa noite, em nome de Jesus, com a mesma pergunta que Jesus fez para aquele homem. A mesma pergunta. Quando Jesus chegou à beira do tanque, a pergunta para aquele homem necessitado foi: queres ser curado? Eu vim aqui nessa noite, meu irmão, nessa campanha, segundo dia de campanha, perguntar para você: meu irmão, você quer ser curado nessa noite? Você quer ser curado? Você quer ser curado? Eu creio, meu irmão, num Deus que cura. Eu estou aqui falando de um Jesus que cura. Eu creio no poder de um Deus que cura. Eu não vim aqui para encher o espaço do pastor Nizuzi ou de quem pregaria nessa noite. Eu não vim aqui porque teve um rodízio dentro do setor das igrejas da Peniel e então me colocaram para pregar nessa noite. Eu vim aqui em nome de Jesus fazer a mesma pergunta que Jesus fez, porque a palavra diz que se nós crermos, nós veremos a glória do Senhor. A pergunta é: queres ser curado? Quanto tempo você está sofrendo? Qual é o mal que tem afligido você, meu irmão e minha irmã? Onde é que dói em você? Há quanto tempo você tem sido carregado por alguém, vivendo a mesma dor, vivendo a mesma luta? Quem sabe você tem frequentado a igreja na mesma expectativa que esse moço tinha. Ele era colocado à beira do tanque porque ele tinha uma expectativa. Com qual expectativa você tem vindo nesse lugar? Ah, pastor, a hora que eu for curado, eu alcancei a minha bênção. Eu vou para casa feliz. Ah, pastor, fazem 38 anos que eu venho aqui nessa igreja. Acho que essa igreja não tem nem esse tempo, né? Mas há quantos anos você vem nesse lugar? Betesda, casa de misericórdia, casa de graça. Peniel é face a face com Deus. Mas a mesma graça e a mesma misericórdia também fazem parte desse lugar. Há quanto tempo você tem dito que está face a face com Deus, mas ainda não conheceu a face curadora desse Deus? Onde dói em você, meu irmão, minha irmã? Qual é o mal que tem feito você sofrer? E em nome de Jesus, sobre essa palavra eu quero orar por você. Você que crê no milagre, você que precisa de um milagre. Fica de pé. Eu não sei se os irmãos vão tocar, mas eu queria nessa hora ter um tempo de oração, meu irmão, um tempo de clamor. Como eu falei, lá na minha igreja, lá no Casqueiro, eu tenho orado, colocado tudo na frente, foto, peça de roupa, currículo, carteira de trabalho, porque eu creio no milagre. Eu creio. Tenho ensinado aqueles irmãos, nós somos aquela multidão de Lucas 15, que tem a missão de levar outras pessoas até Jesus para serem curadas. Tenho dito a eles, a igreja cresce porque as pessoas recebem Jesus, mas Deus escolheu a mim e a você, os crentes que estamos aqui, para fazermos parte dessa multidão, que conduz outras pessoas aos pés de Jesus para que ele seja curado. A pergunta é, meu irmão, queres ser curado?